Imagine acordar há milhares de anos e perceber que praticamente todo mundo ao seu redor tem um tom de pele muito parecido com o seu. Agora imagine viajar para outro continente e encontrar pessoas completamente diferentes. Em que momento isso aconteceu? Será que os humanos sempre tiveram cores de pele diferentes ou essa diversidade surgiu muito depois? A resposta é muito mais surpreendente do que parece. Vamos voltar para uma época em que a África era o grande palco da humanidade. Não existiam cidades, estradas ou mapas. Apenas savanas, florestas, rios e um sol que parecia nunca dar trégua. Os primeiros humanos modernos passavam boa parte do dia caminhando, caçando e coletando alimentos. Diferente de muitos animais, eles perderam quase todos os pelos do corpo, o que ajudava a resfriar o organismo enquanto corriam por longas distâncias. Só que isso criou um novo problema. Sem aquela camada grossa de pelos, a pele ficou muito mais exposta à radiação solar. E foi justamente aí que entrou um dos maiores superpoderes do corpo humano, a melanina. Esse pigmento funciona como um escudo natural contra os raios ultravioleta. Quanto mais melanina, maior a proteção. Os cientistas acreditam que nossos ancestrais desenvolveram pele escura porque isso aumentava muito as chances de sobrevivência em regiões onde o sol era extremamente intenso. Mas essa proteção escondia um detalhe que mudaria a história da humanidade inteira. Durante muito tempo, nossos ancestrais permaneceram na África. Depois, pequenos grupos começaram a explorar novas terras. Ninguém fazia ideia de onde aquele caminho terminava. Era praticamente uma viagem sem GPS, sem previsão do tempo e sem a menor ideia do que existia depois da próxima montanha. Ainda assim, eles seguiram em frente. Conforme essas populações migravam, o cenário mudava completamente. O calor dava lugar ao frio. As florestas mudavam. Os animais eram diferentes. E o sol deixava de aparecer com a mesma intensidade. Parece um detalhe pequeno, mas isso criava um desafio invisível. Hoje basta tomar um suplemento ou comer alimentos enriquecidos com vitamina D. Naquela época isso simplesmente não existia. A principal fonte dessa vitamina era justamente a luz do sol. E aqui começa uma das adaptações mais fascinantes da evolução humana. Em lugares onde havia pouca radiação solar, uma pele muito rica em melanina dificultava a produção de vitamina D. Isso aumentava o risco de problemas ósseos e outras complicações. Aos poucos, indivíduos com menos melanina passaram a ter uma pequena vantagem. Não porque fossem mais fortes ou inteligentes, mas porque seu organismo conseguia aproveitar melhor a pouca luz disponível. E foi assim que a seleção natural começou a mudar o tom da pele em diferentes populações. Não aconteceu de uma hora para outra. Foram milhares de gerações. Tão lentamente que ninguém percebeu enquanto acontecia. Agora, vem uma parte que quase ninguém conhece. Os cientistas descobriram que os primeiros agricultores da Europa provavelmente ainda tinham pele relativamente escura. Isso significa que a imagem clássica de europeus muito claros vivendo desde o começo do continente não corresponde exatamente ao que aconteceu. As evidências mostram que a pele clara se tornou comum apenas muito tempo depois, conforme diferentes grupos se misturavam e novas mutações se espalhavam. Ou seja, a evolução não segue um roteiro perfeito. Ela parece mais alguém improvisando enquanto tenta resolver problemas. Funciona, depois ajusta. Se precisar, muda tudo de novo. Mas existe outro detalhe curioso. Nem toda pele clara surgiu pela mesma razão e nem através dos mesmos genes. Populações da Europa e do leste da Ásia desenvolveram tons semelhantes por caminhos genéticos diferentes. É como duas pessoas chegarem ao mesmo destino usando estradas completamente distintas. Enquanto isso, regiões próximas à linha do Equador continuavam favorecendo peles mais escuras. E não era apenas uma questão de calor. Muita gente pensa que pele escura serve para enfrentar temperaturas altas, mas essa ideia está incompleta. O principal fator é a intensidade da radiação ultravioleta, não o termômetro. Existem lugares frios com radiação forte e lugares quentes onde outros fatores entram em jogo. Mas espere, porque ainda fica mais interessante. Hoje costumamos dividir as pessoas em categorias como branca, preta, parda ou amarela. Só que a natureza nunca trabalhou desse jeito. A cor da pele muda de forma gradual ao redor do planeta. É como um enorme degradê. Não existem linhas desenhadas no chão dizendo onde termina uma cor e começa outra. Essas divisões são criações humanas muito mais recentes do que a própria diversidade. Os arqueólogos e geneticistas também descobriram que nossos ancestrais sempre se encontraram pelo caminho.
Povos migravam, formavam famílias, trocavam conhecimentos e misturavam seus genes constantemente. A história da humanidade é muito menos sobre grupos separados e muito mais sobre encontros. Aliás, basta olhar ao redor hoje. Em poucas horas de voo, uma pessoa pode sair de uma região coberta de neve e chegar a uma floresta tropical. O que antes levava milhares de anos agora, acontece em um único dia. Nunca foi tão comum pessoas de diferentes origens construírem famílias juntas, algo que nossos ancestrais também faziam sempre que seus caminhos se cruzavam. No fim das contas, a cor da pele nunca foi um detalhe escolhido por alguém. Ela é o resultado de incontáveis gerações tentando resolver desafios impostos pelo ambiente. Cada tom conta um pedaço da mesma aventura, iniciada quando pequenos grupos de humanos decidiram caminhar para além do horizonte sem saber que estavam carregando consigo a história de toda a nossa espécie escrita na própria pele.